pastor falou que eu posso pregar até meia-noite e 20, meia-noite e meia, amém? Amém. Brincadeira, viu? Estou vendo que fica melhor, né? Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Minha vizinha, né? O senhor Marcelo, sua esposa nos fez. Estamos aí para somar, viu, pastor? Se precisar. Eu me sinto privilegiado poder falar do meu Deus, falar do meu Jesus. Aleluia. Muito bom. Traga a saudação do pastor Eduardo, pastor presidente do campo. Também está ali à frente da igreja de Yuki, do presbítero Renato, que está ladeando o pastor ali com a gente. Traga a saudação de toda a igreja de Yuki, um grande abraço de toda a igreja de Yuki, dos irmãos. Eu me sinto em casa quando eu venho aqui. Estou sentindo falta de alguns irmãos, do irmão Beto, não é? Irmão Beto, sentindo falta de alguns irmãos, mas eu venho e me sinto em casa. Aleluia. Então a igreja é muito abençoada por Deus. Estivemos aqui no início desse ministério, muitos anos atrás. E era lindo o começo desse ministério. Depois veio o pastor Diego. Sempre a igreja crescendo. E agora o pastor Marcelo continua crescendo. A igreja continua cada dia mais linda. Amém? Primeiramente, eu quero dizer a você Merry Christmas. Foi Natal quinta-feira, né? Quinta-feira? Merry Christmas. E Natal a gente tem que falar do aniversariante, não é? Vamos falar do aniversariante hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. Irmãos, se você sentir vontade de dar glória a Deus, de glorificar, fica à vontade, aqui é a casa do Pai, viu? É muito lindo que Deus ele já se faz presente aqui neste lugar. Jesus ele já se faz presente aqui neste lugar. Não existe uma festa sem aniversariante, né? Quem já foi numa festa e não tinha um aniversariante lá? Ninguém, né? Todo aniversariante, toda festa tem que ter um aniversariante, né? Jesus ele também está presente aqui hoje. Não só hoje, como todos os dias. E melhor ainda, daqui a uns dias nós estaremos ceando com Ele no lugar onde Ele nos prometeu. Quantos creem? A palavra é tão verdadeira e é tão maravilhosa que ela fala que Jesus, lá no seu maravilhoso lugar que Ele tem preparado para nós cearemos com Ele e Ele conosco. Não vejo a hora de chegar esse dia. Aleluia. Mateus também, pastor? Qualquer um, né? Aleluia. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pode tomar os vossos assentos. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. É notório que hoje, antes de entrarmos na mensagem, é notório, feliz de ver, meu querido, Deus te abençoe, viu? É notório que hoje o Natal ele tem um outro significado. Hoje o Natal é voltado para marketing, ou melhor, para finanças, não é? O homem de barba branca vestido de vermelho e com um saco de presente andando pelas ruas. Não é assim? Não é isso que o povo vê o Natal hoje? O Natal é aquela ajuntamento de família que quando chega todos juntos, tá a mãe, o pai, os filhos, os netos, todo mundo está ali. Aí está distribuídos os presentes, né? Com aquela grande ceia, frutas, enfim. Mas para nós, sabemos que o Natal tem outro significado. Melhor, eu quero mudar as minhas palavras do início, de dizer Feliz Natal, eu quero dizer Feliz Nascimento de Jesus. O Natal ele não tem outro significado, a não ser o nascimento do Emanuel. Aleluia.
O Natal, ele é lindo, porque um dia veio o Verbo, que é Jesus, do lado, que estava do lado de Deus, veio na terra e se fez carne, se habitou no meio de nós, se habitou no meio do seu povo. É por isso que existe o Natal. Se Jesus não tivesse vindo, pode ter certeza que não existiria Natal. Pode existir para o mundo, mas para mim não existiria. Então o Natal para mim significa Jesus. E hoje eu quero pregar sobre Jesus. Fala assim, Jesus. Jesus. Não, fala mais alto. Jesus. Jesus. É maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia também. Olha que bonito. Irmão, a gente é lá do Paraná. Alguém conhece Paraná? Ninguém conhece Paraná? O irmão lá conhece? Alguém é do Paraná pelo menos? Você é do Paraná, Parão? Olha que bênção, irmã também? O pastor é do Paraná? É pé vermelho. Então a gente fala meio arrastado. A gente fala, né, meio arrastado, meio puxando o R. Os irmãos não reparam, viu? Às vezes eu vou em algumas pregações, eu vou em algumas igrejas pregar, os irmãos falam assim, o que significa aquela palavra? Lá pro lado de São Paulo não existe, né? Só existe lá no Paraná, lá no Inacá do Paraná, lá no interior do Paraná. Amém? Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6 em diante. Aleluias. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O livro de Isaías, podemos dizer, os estudiosos dizem que ele é um livro messiânico, o livro que mais fala de Jesus. Mas preste bem atenção, esse livro foi escrito muito antes de Jesus vir à terra, não é? Deus revelou a glória do Filho dele, de Jesus Cristo, para o Isaías, que escreveu tudo, e hoje nós vemos que o Espírito é o mesmo. Nós vemos que Deus revelou para Isaías, e o povo esperava, depois dessas profecias, o povo esperava alguém que ia governar o Israel. O povo esperava aquele que viria para sentar no trono. O povo esperava o Salvador. E não ficou só nisso. Isaías, capítulo de número 53, abra comigo. Deus revela mais uma vez sobre a vida de Jesus na terra para Isaías. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O povo esperava o Messias vir para a terra para governar o povo de Deus. Mas o plano de Deus é diferente do plano do homem. O homem, por mais que foi revelado a Isaías, o homem pensa uma coisa, mas Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande poder, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele faz as coisas da melhor maneira. Sempre Deus faz as coisas da melhor maneira. Veio um homem chamado José, uma mulher chamada Maria. Estavam prestes a se casar. Que maravilha, que coisa linda.
Porém, essa mulher engravidou. Se cumpriu a palavra. Mas toda mulher engravida mesmo depois de casa, depois de um tempo, não é? Mas fala assim, a virgem não fala. Concebirá a luz. José tentou fugir, porque ele disse assim: eu não tenho nada com minha esposa, não coabitei com ela. O povo vai nos apedrejar e vai nos matar. Hoje em dia meu Deus, o mundo é terrível. Nós vemos meninas, estive no Brasil há 1 ano e meio atrás, meninas grávidas de 13, 14, 15 anos. Mas naquela época não, meu querido. A maneira de viver era mais rígida. Porém um anjo apareceu a José e disse: não pode fugir, não precisa fugir não, meu querido. Esse filho que ela está gerando não é seu, é do Espírito Santo. Não fala assim? Fala. Aí estava vindo a promessa que o povo estava esperando. Aí veio a promessa que o povo estava esperando, que estava dito há muitos anos atrás, lá no livro de Isaías. Que maravilha! É bênção de Deus a promessa chegando. Porém, um homem chamado Herodes, depois de receber a notícia dos 3 magos que foram visitar Jesus, os magos foram visitar a Jesus quando nasceu, e no meio do caminho falaram assim: aonde nasceu o Salvador, aquele que vai reinar o povo de Deus? Herodes, naquela época, disse: mas eu não estou sabendo de nada, aqui não tenho filho ainda. Herodes ficou com medo, porque aqueles magos disseram que nas escrituras estava escrito que iria nascer um que ia governar o povo de Deus. Ele ficou com medo e mandou matar todas as crianças, os meninos. Porém, mais uma vez o anjo aparece a José e disse: foge para o Egito, porque vão tentar matar esse menino, vão matar Jesus, vão tentar matar. Fugiu para salvar a criança. Olha que maravilha. Eu vou parar um pouquinho. Eu vou entrar na mensagem daqui um pouquinho, meus irmãos. Paranaense gosta de conversar, né? Olha que maravilha. Toda vez que o inimigo tenta trabalhar contra aquele que é fiel com Deus, contra os seus filhos que é fiel, Deus sempre dá um escape, não é? Deus sempre dá um escape. Deus é maravilhoso. Deus, ele sempre dá um escape para aquele que é fiel para com ele. Tem um ditado que diz assim, melhor, um ditado não. Tem umas palavras que dizem assim: Deus é fiel com aquele que é fiel. Quem é fiel aqui? Com Deus. Eu também. Então pode ter certeza, meu querido, que no meio da adversidade, se algum dia o inimigo tentar te derrubar, se algum dia Herodes falar assim: vamos exterminar ele ou ela da terra, pode ter certeza que Deus vai preparar um caminho diferente para você, e você vai passar por cima de qualquer circunstância. Vai. Então, morreu Herodes. Morreu. Mais uma vez, o anjo visita José. Pode voltar. Jesus já estava grandinho, né? Já estava grandinho. Estava até ensinando. Uma vez Jesus parou para ensinar os doutores da lei. Pensou o menino ensinando os doutores da lei, todo mundo se admirava com suas palavras. Muito bem, vamos continuar adiante. O primeiro milagre de Jesus, quem lembra?
Lembra, varão? Qual que foi então? Nas bodas de Caná. Exatamente, a água em vinho. Jesus foi fazendo o que ele veio fazer na terra, curando os cegos, os coxos, os paralíticos. E o nome de Jesus espalhou por todas as províncias. Uma vez, no comecinho, Filipe ele foi lá para Natanael e falou assim: Natanael, achamos o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Felipe falou assim: faz o seguinte, vamos lá e vamos ver. Eu tenho certeza que se você for lá e ver o meu Jesus, você vai se maravilhar com ele, com o que ele faz. Aí você vai ver que realmente ele era o Messias. Então tá bom, então vamos lá ver esse Jesus seu. Antes de Natanael chegar até Jesus, Jesus disse ali: eita, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quem sabe o que é dolo? Dolo quer dizer, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há, algumas palavras pode colocar, em quem não há erro, em quem não há desvio, em quem não há adoração a outros deuses. Pode encaixar essa palavra dolo. E Natanael falou assim: mas aonde você me conhece? Eu não te conheço. Hoje tem Facebook, a gente conhece todo mundo, né? Às vezes a pessoa nem sabe, tem gente que conhece ela, mas naquela época não tinha. E Natanael ficou abismado. Falou: mas da onde você me conhece? Jesus olhou para ele e falou assim: antes mesmo de você vir aqui, eu te vi sentado debaixo de uma figueira. E Natanael se maravilhou só por causa dessas palavras. Não é? Natanael falou assim: eu vejo que você é o Messias, que maravilha. Aí eu vejo Jesus pensando, às vezes a gente se maravilha com tanta coisinha pequena, né? Que a gente é pequeno. Mas Jesus, ele quer mostrar mais para nós. Jesus falou assim: Natanael, você está se maravilhando com muito pouco. De hoje em diante, você vai ver os anjos subindo e descendo e os céus abertos. Aleluia. Irmão, creia. Como o irmão esteve falando aqui hoje, creia que Deus pode fazer grandes coisas ainda hoje. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pode ter a plena certeza, a plena convicção, meus queridos, que Deus ele quer mostrar grandes coisas para nós. Então, voltando à mensagem, o nome de Jesus começou a espalhar por todos os lugares. E não bastava isso. Ele entrou num lugar certa feita e curou um paralítico no dia de sábado. O tanque de Betesda. É maravilhoso, né? Jesus entrou lá no tanque de Betesda e levantou um paralítico. Era sábado esse dia. E para quem sabe, sábado não poderia trabalhar. Sábado não poderia fazer nada, era uma lei, era uma regra. E viram o paralítico carregando a sua mesa. Vou resumir, viu, irmãos? Como diz o pastor Wellington, para crente bem ensinado a gente ganha tempo, né? Para crente bem instruído a gente ganha tempo. Então vou resumir, que os irmãos conhecem a história. Então, aquele paralítico falou assim: estou levando a minha cama porque um rapaz, ele que mandou levar, porque os doutores, os ensinadores, os anciãos da cidade, os fariseus da cidade perguntavam por que ele estava trabalhando, levando a sua cama no sábado. E ele disse assim: que alguém também me curou, mas eu não sei quem que é. E começaram a perseguir Jesus a partir desse momento. Agora que eu começo a entrar na mensagem, olha que maravilha. Às vezes o ruim de ser paranaense é que a gente fala demais para entrar, não é, na mensagem. Mas eu começo a entrar na mensagem.
Isaías 53. Jesus começou a ser perseguido. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Existe uma regra na Bíblia. A Bíblia é o manual de vida do cristão. É muito simples, muita gente diz que a Bíblia é difícil de entender, ela é muito fácil de entender. A Bíblia fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, esse não vai ser salvo. Tem gente que não entende essas coisas, né? Se a gente for falar para o mundo, ou se você crê e for batizado, você será salvo. Eles não entendem, né? Eles não vão entender. Já preguei bastante vezes assim para os meus amigos do Caixá, da empresa. Falei: vamos lá, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Salvo do quê? Eu não estou preso? Não é? É que eles não entendem. Mas para nós que somos cristãos, nós entendemos que quando nós cremos no nosso Senhor Jesus, somos batizados, nós temos um lugar lá no céu, que é depois dessa vida, uma morada que Deus preparou para nós. Aleluia. Mas para nós termos essa morada, precisou do Cordeiro ser sacrificado. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não estou entendendo, irmão Daniel. É aqui que eu quero entrar. Pegaram Jesus lá no Getsemane. O Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que nós servimos, que nós pregamos, pegaram ele lá no Getsemane. Foram com porretes, foram com cacetetes, buscaram o nosso Jesus lá no Getsemane, que ele estava orando com os seus discípulos. E levaram ele para crucificá-lo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quero abrir aqui também. Aleluia. Aleluia. Jesus é preso, diz a minha Bíblia. Jesus perante o Sinédrio. Diz assim a minha Bíblia, não precisa abrir, capítulo 26 do livro de Mateus, versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Eles procuraram algum testemunho falso de Jesus, mas olha o que diz o outro versículo. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas sinal, compareceram duas, afirmando. Ele diz: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. É que Jesus tinha falado isso, né? E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes a esse que te depõe contra ti? Jesus uma vez falou assim: está vendo essa igreja aí? Se eu derrubar ela, eu construo em 3 dias outra. Mas Jesus não estava falando literalmente a igreja de pedra. Estava falando da sua ressurreição. E o povo pegou isso para acusar ele. Pegou isso para acusar, para matar. Mas nenhum testemunho falso encontraram em Jesus. Mas espera lá, o que fizeram? Mandaram ele embora. Foi isso? Não. Jesus é entregue a Pilatos.
27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Mateus 27. O Jesus que você serve. O Jesus que nós estávamos comemorando quinta-feira o Natal do aniversariante. Mas não para por aí. 27, versículo de número 11. Jesus estava em pé ante o governador. Este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Ou quer dizer, se você está falando, né? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações fazem de ti? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Vamos pular um pouquinho mais à frente. Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando a Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-se as vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salva, rei dos judeus. Vamos mais adiante. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. O que tinha colocado em Jesus mesmo na cabeça? Quem lembra? Uma coroa de espinhos, né? Tem alguns estudiosos, vou falar um negócio, tem gente que estuda para tudo, né? Tem alguns estudiosos que falam até quantos centímetros entrou os espinhos na cabeça de Jesus. Eu não sei que doeu muito, não é? Dizem que chegou até no crânio, uma dor insuportável. Mas espera lá, só ficou nisso? Tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Olha o que Jesus Cristo fez por você, meu querido. Dá para imaginar? Tem gente que não entende, né? Mas dá para imaginar o que Jesus fez por nós? Dá para imaginar o sacrifício que Ele fez por nós? Esses 33 anos que Ele ficou na terra, foi por mim, foi por você, mas não para por aí não. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Eu entro aqui. Eu paro um pouquinho aqui para falar para você. Eu acredito que você já ouviu milhares e milhares de vezes, quem sabe muitas vezes, a mensagem da cruz. Eu já ouvi muitas vezes também. Cada vez que eu ouço, cada vez que eu prego, cada vez que eu leio essa passagem, eu me admiro. Porque não foi apenas uma morte de cruz. Não. Os nossos pecados estavam sobre Ele, as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre Ele. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque um cordeiro morreu por nós. Preste bem atenção. Tem um lugar chamado Calvário, que existe até hoje. Hoje é um lugar de turismo. Jesus saiu para levar a cruz do Calvário. Saiu andando com a cruz pesada. E preste bem atenção, ele estava com a cabeça furada, com a coroa de espinhos. Tiveram maltratado o nosso Jesus com pauladas na cabeça. E
E agora, será que o Natal realmente é o Papai Noel com barbas brancas, com um saco de presente nas mãos? Eu posso lhe dizer um negócio: o Natal para mim é a pedra de esquina que foi desvalorizada, mas essa pedra de esquina quebrou o Satanás, o inferno inteiro em 10 partes, para mim e para você estar aqui hoje. Isso para mim é o Natal. O Natal é aquele que saiu do lado direito de Deus, se fez carne, morreu por mim e por você. Isso para mim é Natal. Isso para mim é Natal. O meu Jesus, eu não sei se você sente o que eu sinto, mas o meu Jesus pegou aquela cruz com sangue descendo nos seus rostos, carregando ela, o povo apedrejando, o povo xingando, o povo caluniando o que ele fez. Quem sabe, quem lembra daqueles 10 leprosos que foram curados uma vez só? Quem lembra? Para quem não lembra, Jesus curou 10 leprosos uma vez só. Quem sabe aqueles leprosos estavam com a pedra na mão atirando em Jesus, dizendo: crucifica-o. O meu Jesus, o seu Jesus foi crucificado. Jesus chegou a um ponto que ele não conseguia mais levar, porque, para quem não sabe, não é uma estradinha bonitinha de andar. Para quem já viu as imagens do Calvário, é uma estrada cheia de pedra, que tem subidas, e que cada tombo que Jesus caía, com uma cruz pesada de madeira maciça, cada tombo que Jesus caía era, quem sabe, um machucado a mais, era um ralado a mais, e aquela coroa de espinhos entrando cada vez no seu cérebro, na sua cabeça, e o povo dizendo, cuspindo e falando: matem ele, crucifiquem ele, solte Barrabás. Chegou no lugar para ser crucificado. Aí que me dói meu coração. Aquela cruz não era para Jesus. Quem sabia que aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás? Todo mundo sabia, né? A cruz era um pouquinho grande. Colocar